Estamos aqui mais um momento nosso de entrevista. E nesse momento de entrevista, que sempre prepara ainda mais o nosso coração, que vai falando com a gente através da comunhão, porque a comunhão é uma das formas de edificação. Hoje nós vamos ter comunhão com um dos pastores da nossa comunidade. O Silas, com quem eu vou entrevistar agora aqui, foi um dos primeiros pastores que chegaram na Carisma quando eu comecei essa comunidade. Em 1994, embora eu e o Silas já nos conhecíamos há alguns anos, mas em 1994, setembro de 1994, aparece o Silas lá numa das nossas reuniões, num salão superior que ficava em cima de uma padaria, que não existe mais essa padaria, ali na Avenida dos Autonomistas. Ali foi o primeiro salão de reuniões da Carisma e lá estava já o Silas. E é com ele que eu vou bater um papo agora aqui, lembrando algumas coisas dessas nossas experiências. Meu amigo, eu vou apresentá-lo assim, é o meu amigo, pastor, psicólogo, músico, poeta, meu amigo Silas de Oliveira. Parece que eu estou chamando aquela escola de samba, Silas de Oliveira. Bom dia, Silas. Bom dia, né? Você sabe que nos anos 40, no Rio, tinha um homem chamado Silas de Oliveira, que era um sambista de marca maior, né? Enfim, eu me sinto muito lisonjeado. Bom dia, Anésio, e bom dia a todo mundo que está conosco aqui no canal. Eu estou rindo, porque eu já aprontei isso com você, eu peguei a história desse cara, recortei e mandei para a liderança da igreja. E você sabe que Silas de Oliveira era filho de um pastor, né? Eles eram evangélicos e tudo mais. E o Silas teve, né, um ambiente cristão dentro dele. E, enfim, o samba também foi uma maneira de expressar a beleza que ele conhecia de Deus. Mas, enfim, eu me sinto lisonjeado de qualquer maneira, não tem problema, não. Eu me lembro também lá, nossos primórdios de internet, porque a internet e a Carisma começaram juntas, né? Sim, é verdade. Não é? É verdade. Então, a internet, quando começou, foi bem na época que a Carisma estava começando, quando a internet começou no Brasil. E nos primórdios de internet, que eu já era um rato de internet naquele tempo, eu me lembro que eu vi o Martinho da Vila chamando Silas de Oliveira, e apareceu uma escola de samba e tudo mais. Que beleza! Que beleza! Martinho Lutero da Vila, lembra disso? Gente, são piadas de amigos aqui. A gente é amigo há muito tempo, eu e o Silas. Graças a Deus. Silas, conta um pouquinho para a gente a tua experiência de ter. Por que você veio parar nesse mundo chamado Carisma, Silas? Rapaz, acho melhor a gente perguntar para Deus, porque eu me senti numa santa arapuca, né? Na verdade, assim, a minha família foi uma das famílias fundadoras da Igreja Presbiteriana Independente de Carapicuíba, e eu fiquei até os anos de 80 lá. Eu me associei a um grupo que trabalhava com estudantes universitários, chamava-se Maranata, e eu trabalhei mais 14 anos com esse grupo. E, enfim, depois desses anos todos e de muitas mudanças que Deus fez estruturalmente na igreja, nessa igreja que nós fazemos parte, nós nos sentimos realmente com vontade de voltar para São Paulo. Eu confesso que era um momento de muito esgotamento espiritual, né? Tem um livro antigo que fala sobre esgotamento espiritual e na capa do livro tem um palito de fósforo queimado, né? Todo assim. Era mais ou menos como eu estava me sentindo, né? E voltando para São Paulo, eu imaginei, sei lá, quando você está cansado, quando você está de fato esgotado, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tinha um inglês muito bom na época, porque durante esses 14 anos eu viajei muitas vezes para os Estados Unidos. A igreja que nós fazemos parte tinha um congresso anual nos Estados Unidos, então eu tinha um inglês melhor, né? Então eu falei, eu vou arrumar um emprego numa multinacional e
fica por isso mesmo, achando que meu ministério tinha, não acabado, mas eu estava muito cansado, na verdade. Estava muito cansado. E chegando aqui, eu comecei a procurar emprego e percebi que, na verdade, eu esqueci, né, que a minha carteira de trabalho não era assinada há 14 anos. Então, isso foi um probleminha para arrumar trabalho, né? Todo mundo foi muito educado comigo, mas ninguém me deu trabalho. E aí eu não queria voltar para a igreja, eu estava num conflito muito grande e tal. Cheguei até fazer uma visita numa igreja muito querida da região e tal, mas não me senti adequado. Essa foi a grande verdade. E aí, um determinado domingo, eu e a Marta fomos a essa reunião. Anésio, eu já conheci o Anésio de... Ia falar de outros carnavais, mas não é de outros carnavais, não. Mas eu conheci o Anésio de 92, que uma vez nós tivemos uma conversa muito franca, muito gostosa, que envolvia a vida ministerial, né? A equipe que até então fazia parte do grupo de presbíteros me deu um suporte muito grande, né? Poxa, eu criei uma ligação afetiva muito gostosa com aquele grupo. E o Anésio era a pessoa que estava nesse grupo e tal. E nesse novo momento, a referência que eu tinha era o Anésio. Mas só quando você vai num lugar, você não quer ser notado de jeito nenhum, e não dá para fazer isso com o Anésio, né? Porque eu sentei, para ser bem sincero, eu sentei lá no lugar, em cima da padaria, tinha umas... não sei quantas pessoas tinham. Mas ninguém estava orando. 110, 120 ao todo. Não sei se isso é o culto cheio. Não tinha ninguém orando, cantando, pregando, nem nada. Sabe quando você chega de fininho para ninguém notar e você arruma a cadeira assim? Eu sentei e comecei a chorar. Eu fiquei, meu Deus, por que eu estou pagando esse mico aqui? Né? Porque o que está acontecendo? Bom, aí eu vou chorar de novo, né? Porque, assim, eu tive uma experiência tão forte com Deus, e eu senti que Deus me falou, olha, esse é seu DNA. Eu te trouxe para cá. E mesmo sem entender tudo que Deus estava fazendo, e aí o Anésio, né, meu amigo, gente, temos aqui um pastor maravilhoso do Rio e tal, e eu ficava tipo, Anésio, me esquece, me esquece. Que eu me lembro que aquela semana eu pedi para falar com o Anésio, e durante a semana nós trocamos figurinhas. Para quem não sabe o que é isso, entra no Google e coloca lá. E nós identificamos que os dois estavam passando pelo mesmo processo. E nós decidimos, já que eu me sentia, né, com dificuldade de entender e de assumir o novo momento da vida, em termos de cuidar de pessoas, o Anésio me fez uma proposta que eu tenho no meu coração até hoje. Ele falou assim, olha, Silas, vamos fazer o seguinte, eu cuido de você e você cuida de mim. Eu falei, tá ótimo. E foi assim que eu, a Marta e as crianças entramos na Carisma, com o desejo de continuar o plano de Deus para a vida da gente. E, sem dúvida nenhuma, a Carisma vem sendo constituído dentro de nós o nosso DNA, né? Porque aqui que a gente entende que Deus quer que a gente seja a igreja que está respondendo as perguntas que estão sendo feitas, uma igreja acolhedora, uma igreja que ame incondicionalmente, né? Enfim, uma igreja que está disposta a caminhar com pessoas, a curar pessoas, a não ter domínio sobre pessoas. Enfim, se deixar eu vou falando, né? Mas você é o entrevistado, a gente está querendo te conhecer mais aqui, apresentar você mais para os irmãos. Silas, você é um querido e eu percebo a sua família como tem servido
a Carisma. A história da Carisma foi construída também sobre a base e experiência da sua família. Se você me permite, volto lá atrás. Primeiro, eu começo pela sua mãe. Sim. A sua mãe é uma fofa, uma mulher querida, que foi um instrumento de Deus na renovação, vou chamar de renovação carismática e não renovação pentecostal, que ocorreu no meio da Igreja Presbiteriana de Carapicuíba, gerando, na verdade, diversas igrejas na região, como, por exemplo, a Betsaida aqui, né? Exatamente. O movimento das Betsaidas, né, que são algumas, né, que surgiram, todos têm a sua origem ali, naquelas reuniões de oração, na casa da sua mãe, o ministério com os dons de profecia, e aquela coisa nova de quem já veio das igrejas tradicionais para renovação, sabe do que eu estou falando. Eu digo isso porque eu sempre falo que a Carisma, ela não é... A gente reconhece outras pessoas que vieram antes de nós. Sem dúvida. Antes de nós aqui nesse lugar. Nós escolhemos o que outros irmãos e irmãs plantaram. E aí passa pela sua mãe. Você e a Marta, bom, a Marta já foi até entrevistada aqui. A Marta é uma querida, uma mulher com um dom pastoral na vida dela, tem se dedicado às mulheres da nossa comunidade. Seus filhos... Gente, a gente tem música aqui do André, tem música aqui do Mateus, né? O Mateus é um poeta, um músico. O André fez uma canção, uma que tinha de um dos cultos da virada, que eu me lembro, alguns anos atrás eu trabalhei num determinado lugar, e o André foi contratado para trabalhar naquele lugar também. Nós trabalhamos juntos, eu e o André. Sim. André, né? Não o meu André, o seu André. O meu André. Também André, para quem não sabe, eu tenho um filho André e o Silas também. E o André, aquele jeito todo pacífico dele, passivo até mesmo, quieto, e a música é mó sonzão, e nós mostramos um dia lá na empresa, ninguém acreditava. Não é o André não fez essa música. Né? Aquele doce que é a Natália, enfim, sua família nos viu bastante. Até tua irmã, assim, para quem não sabe, todo o lado da arquitetura, né? Do nosso Ministério Infantil, da Carisma, dos desenhos que você percebe que foi coisa bem bolada por arquitetos de pintura e cores, foi a Celinha, né? Que fez, que é irmã do Silas, para quem não sabe. Sim. Então, a família marcou história aqui na nossa comunidade. Eu vou falar mais uma aqui agora. Uma outra coisa é que você, além de nos ajudar, nos pastorear, me pastorear também, nos ajudou também a cantar. E eu me lembro das suas canções, eu tenho elas aqui daqui a pouco, aliás, vocês vão ver daqui a pouquinho, terminada essa entrevista, vocês vão ver aqui algumas canções cantadas pela igreja, inclusive, que são canções do Silas. E você nos trouxe essa experiência de poetizar aquilo que Deus vinha falando com a gente, né? Você colocava nas suas letras, aquela Atos 2, por exemplo, né? É a raiz da nossa comunidade ali, do que a gente entende como carisma, e você colocou tudo isso em canções. Me fala um pouquinho desse seu lado músico, poeta, cantor. Bom, acho que eu tenho que começar imaginando que a minha relação com Deus tem a ver com música por conta da história da minha família. Todo mundo era envolvido com... Meu avô, Ernesto, querido, me deu um violão com 8 anos de idade. Então, desde 1968... Você é da escola de samba Silas de Oliveira e o seu avô é do Ernesto, o Ernesto do Demônios da Garoa? O Ernesto me convidou, ele morava em Carapicuíba na época. Mas, enfim, música sempre fez parte da história da gente. E a gente, não sei, né? A gente curtia muito ouvir não só as canções que a igreja cantava, que, gente, eu estou falando de muito tempo, né? Nossa família foi uma das fundadoras do antigo grupo Jovens da Verdade, né? É verdade, a minha irmã, a Selma, ela foi uma das fundadoras, junto com o Jaziel Botelho. Ela é casada com o sobrinho do Jaziel Botelho, enfim. Então, em 68, nós já estávamos lá em Arujá, no acampamento Jovens da Verdade,
né, envolvidos, e a música sempre permeou, né, esses ministérios. E o violão sempre foi meu companheiro, né, violão e voz e tal. E, enfim, a música, para mim, é uma maneira de expressar o que eu sinto por Deus. E a poesia, na verdade, não é aquela poesia métrica, mas é mais uma maneira de dizer, em outras palavras, o que Deus diria. Então, eu gosto de fazer com que a letra não seja fácil, diluída. Eu gosto de fazer, de pensar que a pessoa vai ter que mastigar aquele conteúdo até ela descobrir, né? Eu comentava com você antes da gente começar que o livro de Provérbios fala que você deve buscar sabedoria como quem busca tesouro. Então você tem que cavocar, você tem que estar atrás do tesouro. Então, a poesia, para mim, ela é uma maneira de valorizar e de colocar o conteúdo que Deus quer falar de maneira que a pessoa aumente a pesquisa dela. Para mim, isso tem a ver com conhecer a Deus, né? Vamos combinar. Oséias, né, fala isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É como se a gente fosse garimpar, né? A gente fosse buscar pedras preciosas. Então, música tem esse lado, para mim, tem o lado de harmonia que eu gosto demais. Eu fui criado em casa ouvindo os Carpenters. E, gente, na época não tinha grupo melhor, né, para fazer isso. E depois, uma influência muito grande de um grupo chamado Heritage Singers, que é um grupo adventista norte-americano, mas que até hoje, meu Deus, eles são muito bons, têm uma palavra Muito riquíssima bons. das escrituras, riquíssima. Gosto de ouvi-los. Eles têm uma revelação do amor de Deus, é impressionante, né? Enfim, a música, eu não sei quem que corre atrás de quem. Sou eu se corro atrás da música, ou se é a música que corre atrás de mim, mas enfim, eu venho me dedicando, né? Eu tive a honra de participar de alguns momentos aqui da comunidade, compondo canções, né, falando mais do que palavras, né? Enfim, uma canção que eu gosto muito é a canção de Oséias, porque ela retrata para mim o papel da igreja. A música também, eu acho que ela é um grito profético para o nosso momento, né? É uma maneira de não só dizer o que Deus pensa, mas de conclamar o povo de Deus a ter uma atitude. E pensando um pouco no que a gente está vivendo um tempo ruim e difícil por conta dos extremos desequilibrados. Quer dizer, se é extremo, já é desequilibrado, né? Porque você fica numa ponta de sempre de algum lugar. Mas num momento como esse, que a verdade ela se tornou tão confusa, ter alguém que fale a verdade do ponto de vista de Deus é fundamental para mim, né? Enfim. Eu acho que, não sei, eu divaguei um pouco, mas música é uma maneira de dizer o que eu sinto de uma maneira personalizada. Como, por exemplo, quando você escuta uma canção de João Gilberto, não o nosso João Gilberto, né? O João Gilberto da MPB é inconfundível. Você sabe que é ele que está cantando, que é o jeito... Ele instalou um jeito de batida no violão que é totalmente diferente da métrica da música. Então, é inconfundível. Eu acredito que Deus nos deu, a cada um de nós, essa habilidade de ser único, e a gente tem que botar isso para frente, para expressar Deus de uma maneira única também, né? Então, eu acho que é isso. Eu coloquei aí no chat os nomes tanto do Heritage Singers e um outro também que te influenciou, e você não citou, foi o Maranatha Music. É verdade. Sim, sem dúvida. Osana Music também. Era um consumidor desses irmãos, né, que produziram canções maravilhosas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente alguns desses líderes, né? O Kent Henry foi um ícone no Ministério Osana Music,
Eu abaixo a cabeça aqui porque eu estou exatamente colocando para o pessoal procurar, porque são gente que eu escuto também e eu recomendo. Eu recomendo. Keith Henry, por exemplo, no Ozana Music tem canções maravilhosas, incríveis. Você sabe que uma vez nós estávamos numa conferência e eu estava no lobby do hotel tocando piano, né? Que na época eu achei que eu tocava piano e tal. E o Keith Henry passou e foi falar comigo e ele me deu um kit de ministrações de música, né? E para dizer, olha, eu acredito no seu ministério, vai em frente e tudo mais. Meu, e fazer isso comigo é a mesma coisa que, sei lá, chamar um músico super famoso e dizer, olha, toma aqui o meu kit de aprender, entendeu? Nossa, foi maravilhoso, maravilhoso. Bom demais, bom demais, bom demais. Silas, você se dedicou bastante tempo aqui na Carisma também ao atendimento pastoral, né? Sim. Falando com pessoas e com isso curando corações com palavra, com aconselhamento, às vezes mais ouvindo do que falando, né? Porque as pessoas precisam às vezes encontrar bons ouvidos, né? A gente algumas vezes brincava até a seus peitos, Silas, porque nós trabalhamos todos juntos. E tinha vezes que você entrava para atender uma pessoa e às vezes 2 horas e meia, e você voltava normal, assim, como se nada tivesse acontecido. Eu já estaria esgotado, né? Um monte de gente. Mas esse dom em você é muito forte. E aí você foi estudar psicologia, se formou em psicologia, e hoje, inclusive, exerce também, além de pastor, o seu lado clínico da psicologia. Aliás, antes de eu falar da psicologia, como é que é esse negócio de um homem que já não é mais um jovenzinho e adolescente ir para a faculdade? Aproveita e cutuca os outros aí, Silas, para estudar. Como é que é isso? Gil, você foi com quantos anos? Eu fui para a faculdade com 45 anos de idade. Aí você encontrava professor e professora mais novo que você? Não tenha dúvida, a grande maioria, a grande maioria. Mas eu acho importante dizer o seguinte, Anésio, que a nossa equipe pastoral, você faz isso muito, de incentivar as pessoas a estudar, de não deixar para trás, né? E vai, corre atrás. Caramba, estamos juntos há quase 27 anos, né? E chegou um dado momento que, honestamente, não que eu achava que o gabinete pastoral não conseguia cuidar das pessoas, mas eu percebia que existiam ferramentas que eu não tinha à disposição, né? Eu orava pelas pessoas, eu pregava para as pessoas, né? Tratando de um assunto específico de depressão. Durante muito tempo, a gente ouvia como fulano sofre dos nervos, né? Ele está chateado, sofre dos nervos é coisa dos velhos, né? Sofre dos nervos e tal. Então, vamos orar por ele. E, gente, eu orava pelas pessoas. Eu pregava e nada acontecia. Então, eu percebi que eu precisava de ferramentas específicas. Então, fui para a faculdade com 45 anos de idade e na verdade, foram 6 anos, porque eu parei no segundo e voltei no terceiro ano a estudar e fiz uma complementação lá de tanatologia, mas esses 6 anos me deram ferramentas que ajudavam a entender espírito, alma e corpo, né? Para mim, espírito é o lugar de comunhão com Deus, né? O nosso corpo é o que carrega quem nós somos, mas nossa alma não são só sentimentos, emoções, caráter. Tem alguma coisa que é muito personalizada. E é isso que eu acho que é muito importante, né? Isso me faz... Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu volta e meia faço referência a um dos psicólogos da psicologia da personalidade, Abraham Maslow. Esse homem, ele falava que dentro de nós existem potências, e que essas potências
elas não nos dão só um senso de realização quando a gente faz alguma coisa. Elas nos dão uma identidade. Isso eu acho impressionante. Então, a psicologia me deu ferramentas, ou continua me dando ferramentas, para ajudar as pessoas a se conhecer, a amar a Deus. Né? O que Jesus falou, olha, entre 10 mandamentos e tudo que os profetas já falou, eu vou sugerir 2 novos mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O autoconhecimento é parte integrante do processo de Deus para a nossa vida. Nos conhecer é uma maneira de saber quem nós somos em Deus. A gente vai entrar em identidade com Deus. E se tem alguma coisa que o gabinete pastoral, na minha perspectiva, vem fazendo na Carisma, é de dar às pessoas uma identidade em Deus. Se você me permite também, Anés, porque eu acho que as coisas caminham juntas, né? Eu vinha de uma teologia que colocava Efésios 4, quando fala sobre 5 ministérios, de uma maneira comprometida, verdadeira, mas ao longo dos anos, a igreja evangélica conseguiu distorcer esses 5 ministérios e acabou tornando esses ministérios quase que um patamar hierárquico, né? Então, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses 5 títulos, né? Na verdade, são funções. E qual é a função? A função é de dar a cada pessoa que ama a Deus estabilidade, raízes, não ser levado por ventos de doutrina, ter a maturidade, se colocar ombro a ombro com Jesus, no sentido de ter a mesma capacidade de discernir certo do errado. Pensando nisso, o gabinete pastoral na comunidade Carisma tem a intenção de produzir autonomia cristã, a capacidade de poder andar por suas próprias pernas. Não é independência, é autonomia. Eu estou debaixo da autoridade de Deus, mas eu tenho... O Silas tem um jeito de amar, tem um jeito de conhecer. Então, a psicologia vem me ajudando, e não só a mim, né? Nós temos um grupo de psicólogos na Carisma que a gente tem preparado, né, assuntos e maneiras de poder servir melhor as pessoas, mas a psicologia tem sido uma maneira de Deus aperfeiçoar a ferramenta de trabalho. Então, a depressão, que, enfim, era uma situação emocional pontual da vida das pessoas, hoje é tratado pela Organização Mundial da Saúde como um problema epidêmico mundial. Até 2050, a expectativa é que mais de 50% da população mundial sofra de algum tipo de depressão. Então, depressão é uma coisa clínica, né? Enfim, não vou entrar no mérito aqui para não ficar muito técnico, mas depressão é tratável, é uma doença que depende de cuidado, depende de acolhimento, né? Então, voltando a responder o que você me perguntou, foi um frio na barriga e com 45 anos para a faculdade. Eu tinha um grande desafio, que eu até hoje ainda tenho, né? Eu tenho um problema chamado dislexia, eu tenho uma dificuldade em leitura e também a maneira que falo, às vezes, é difícil. E o volume de leitura do curso de psicologia não é pequeno, mas eu falei, vamos lá. E fiz o curso. Eu gosto de imaginar o seguinte, que quando você está fazendo aquilo para que você nasceu, né? É uma das citações que o Maslow fala, né? Quando você descobre que você fez alguma coisa, você pensa assim, caramba, eu nasci para isso. Então, tem uma medida de graça enorme, né, para aquilo. E, enfim, o curso, eu gabaritei o curso, né? Mesmo com 45 anos de idade, a minha média de notas foi 2 pontos acima do que a faculdade pedia,
não porque eu sou mais inteligente do que ninguém, mas porque, de fato, enfim, eu amo o que eu faço, né? Então, esse ambiente todo me deu a possibilidade, Onésio, de ajudar as pessoas de uma maneira mais profunda, né? Então, eu venho entendendo que a psicologia é uma ferramenta a mais para o reino de Deus. E, isso, quer dizer, eu acabei falando de algumas coisas, mas para mim também, hoje, o gabinete pastoral, ou melhor, a nossa equipe pastoral, ela é uma representação de 5 ministérios em ajudar os irmãos a serem iguais a Jesus. O nosso trabalho é ajudar eles a não serem levados por qualquer vento de doutrina. E vamos combinar, né? O que tem de vento de doutrina esquisita hoje em dia por aí. Para isso, nosso papel é estabelecer raízes profundas em Deus, né? Nosso papel é ajudar as pessoas a não serem mais dependentes, né? Aquela coisa de, ai, pastor, o que eu faço? Eu coloco a blusa vermelha ou amarela, né? Pastor, eu vou para viajar ou não? Nosso papel é ajudar você a crescer, a tomar suas A decidir. decisões, a decidir, né? Então, eu acho que esse um item importantíssimo para o gabinete pastoral, é porque, né, recentemente o Rui estava mencionando o papel importante do ministério pastoral, porque ele toca todos os outros ministérios, né, se a gente for usar a mão como exemplo. Então, o ministério pastoral tem nos ajudado e vai nos ajudar a estabelecer um povo que é maduro, que conhece a Deus, né? Um povo que é forte e ativo, né? Por conhecer a Deus. Amém. Enfim. Amém. Silas, Oi. pegando a sua experiência pastoral, mas também agora como psicólogo, nós estamos num tempo muito difícil. Hoje é um momento triste, né? Desde ontem, na nossa nação, onde nós temos 500 mil pessoas, mais de 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas. Meio milhão de pessoas. Que foram mortos neste um ano, tudo por causa de uma pandemia. E então, eu sei que quando nós temos um número como esse, tem um outro lado que às vezes nos passa despercebido, é o pânico. Está enfrentando a doença, quem está com sintomas da doença. Eu estou falando aqui com você, eu estou vendo aqui no nosso chat, gente falando, ora por mim, sintomas da Covid, fulano está com Covid. É óbvio que entra em pânico diante de uma notícia como essa. Acredito que a maioria de nós já teve sonhos que pegou Covid, eu já sonhei um monte de vezes. Isso. Pessoa que... você já começou a tossir só porque eu falei da Covid. São situações em que a gente está debaixo de pressão. Eu vou pedir para você uma palavra para a igreja agora. Uma palavra onde... o que você recomenda para nós nesse tempo? Como a Bíblia diz, né? Os que estão vivos, que tomem em consideração. Então, dá uma palavra para a gente. O que você nos consola e conforta com uma palavra pastoral para esse tempo? Então, uma vez que essa palavra ela é destinada à igreja, eu queria fazer menção ao livro de Daniel, né? Eu acabei de citar aqui. O povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Então, para mim, agora, no meio de uma situação tão difícil, 500 mil de mortes, a gente precisa amar e buscar a Deus mais do que nunca. A nossa força está em conhecer a Deus. Indiscutivelmente, todas as doenças que passam pelo crivo da ansiedade, e aí tem todas as fobias, pânico, a própria depressão, né? A sensação de que algo eminentemente ruim vai acontecer, né?
pânico e crise de pânico são protocolos diferentes, mas pânico, ele coloca a pessoa numa situação miserável, de achar que vai morrer eminentemente, especialmente quando a sensação de morte ela pode se incorporar num vírus. Então, isso é muito difícil, né? Então, eu acredito que a palavra que nós temos para pensar é que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E mesmo quando você ande por um vale, que a morte ela está tão perto de você, tão perto, que a sombra dela te cobre, ele vai estar lá. Jesus vai estar lá. Então, Amém. Eu acredito que o papel da igreja agora, no meio da pandemia, é de ser o exemplo, e o exemplo certo, e desculpa falar a respeito de nós mesmos, mas eu tenho ouvido pessoas falarem que não são da Carisma, que nos admiram tremendamente pela postura que nós tivemos de não voltar às reuniões, porque não é hora de fazer isso. A gente está evitando aglomerações, né? É nosso papel dizer, olha, se vacinem, né? Tomem a vacina o mais rápido possível. Nosso cuidado é de orar uns pelos outros. Nós temos um ministério de oração comprometido, né? Mari e Ângela estão trabalhando nisso, né? Quem tem necessidade de oração, coloca. As pessoas precisam se sentir acolhidas. E a oração é um desses veículos, né? Uma dessas atitudes práticas que nós podemos fazer. Então, a palavra que eu acho importante dizer para a igreja, vamos continuar conhecendo a Deus, porque é nessa relação com Deus que a tempestade vai virar um lugar sossegado. Eu lembro que o dia que você falou sobre esse episódio de Jesus, eu fico... Te juro, eu queria estar naquele barco, não porque eu gosto de mar tempestuoso, eu tenho medo também, né? Aliás, todo mundo mete a boca no Pedro, né? Mas ele foi o único que saiu do barco para ir ver Jesus, entendeu? Mas eu queria ver a cara dos discípulos quando Jesus fala para o vento, fica quieto, e mar silencia. Eu acho que eles ficaram assim, em estado de êxtase, porque diziam, quem é esse? Que até o mar lhe obedece, que o vento, né? Enfim, conhecer a Deus é ter Jesus no barco no meio da tempestade. Amém. Para poder dizer, vento, fica quieto, né? Não é uma situação fácil, precisamos amar uns aos outros, caminhar uns com os outros, dar o ombro virtual uns para os outros, mas eu acredito que Deus vai nos dar livramento, né? A Marta me lembrou aqui que um dos remédios mais preciosos que eu tenho usado na pandemia, para mim, chama-se Antônia. Ela é meu remédio, entendeu? Quando eu estou triste, frustrado, ela vem me dar um abraço, ela segura, pega o meu dedo assim e me arrasta para onde ela quer ir, entendeu? A Antônia... Quem não sabe, a Antônia é a neta do Silas. Minha neta, né? E ela é o anjo que Deus colocou na minha vida para me alegrar. Então, queridos, se cerquem de pessoas que te amam, se cerquem de Deus, vai garimpar nas Escrituras, vai procurar saber que o amor de Deus ele já passou por outras epidemias, peste negra, já passou por outras perseguições, a gripe espanhola e tantas outras. E Deus, ele faz parte, né? Perguntar, mas onde está Deus? Porque morreu alguém. Deus está lá no Calvário. Quando Jesus morreu, ele não fez nada porque ele sabia que Jesus era a única possibilidade de trazer o homem eternamente para Deus. Então Deus sabe exatamente o que todos nós sofremos. Então, como filhos de Deus, vamos nos comportar como filhos de Deus. Amém, amém, amém. Silas, querido, muito obrigado. Muito obrigado. Aliás, eu vou fazer diferente nessa entrevista. Eu gostaria de pedir para você, Silas, nesse momento, para você orar
E especificamente aqui, porque eu estou vendo muita gente aqui pedindo isso aqui no chat, eu gostaria que você orasse especificamente por profissionais de saúde que estão esgotados. Sim. E orar pelos irmãos e irmãs que estão nesse momento ou enfrentando a Covid, ou tendo alguém muito próximo enfrentando a Covid, ou seja, estão naquele momento de pânico. Ore por esse povo, por favor, e aí nós encerramos a entrevista. Pai querido, nós oramos nesse momento por todos os profissionais da área da saúde que envolvam todos os processos. Pai, nós sustentamos os braços dessas pessoas que estão sendo ferramentas das suas mãos para ajudar o outro. Eu te peço que o Senhor vivifique o coração, a esperança, a fé no coração dessas pessoas, independente de quem são e onde estão. Eu te peço, Jesus, que o Senhor agora torne pessoal para esse médico, essa enfermeira, essa auxiliar de enfermagem, para esse motorista de ambulância, para cada pessoa nesse hospital, nesse lugar, que o Senhor se manifeste como o Deus que vivifica e que traz à existência as coisas inexistentes. Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe, que o Senhor conforte o coração. Lidar com a morte é um assunto tão difícil para nós seres humanos, porque nós não conseguimos entender a morte. Eu te peço que o Senhor, nesse momento, traga um bálsamo para toda a área da saúde, Pai, no nome de Jesus, para as pessoas que estão produzindo as vacinas, Pai, que seja agilizado isso cada vez mais, no nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor também alcance o coração de quem se sente destruído pela morte, pela separação, por quem está doente, por quem está entubado e não consegue fazer outra coisa, que está, na verdade, pedindo por um milagre. Pai, eu te peço que o Senhor envolva essas pessoas, no nome de Jesus, que o Senhor alcance esse leito. Pai, e para nós que estamos olhando para essa situação, eu te peço que o nosso coração seja coagido a amar, seja coagido a orar uns pelos outros. Pai, nós te pedimos que o mais rápido possível essa pandemia vá embora, Senhor. É inacreditável imaginar que 500 mil de pessoas já foram ceifadas por conta dessa doença. Ó Deus, eu te peço que o Senhor agilize todos os processos que envolvam política, dinheiro, laboratórios, quem quer que seja. No nome de Jesus, nós pedimos, e não só pelo Brasil, mas por todo o planeta, Pai, que a gente perca o mínimo de pessoas, Pai. No nome de Jesus. E, Senhor, nós pedimos que o nosso coração seja acolhido pela sua graça. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. 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 Silas, querido, obrigado. Nésio, foi um prazer enorme, obrigado. Viu? Amigão, você, ó, te amo. Eu também te amo, amigo. Ó, valeu, um abração. Valeu.